Com o aumento no número de pessoas conectadas, a gestão de conteúdo em tempo real é cada vez mais importante. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente bate um papo com Luiz Teles, que é o diretor de conteúdo e engajamento da Artplan. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, tudo bem. Luiz, a gente sabe que é uma tendência cada vez mais latente nessa gestão de conteúdo. E a Artplan criou agora uma plataforma chamada Artplan Now. Explica pra gente como é que ela funciona. O Artplan Now nasceu a partir da experiência que a gente teve no Rock in Rio do ano passado, 2017. A gente montou uma equipe de cobertura em tempo real do que estava acontecendo no festival. O objetivo da marca do Rock in Rio é levar uma experiência inesquecível para quem está no festival. Nós, como gestores do conteúdo da marca, tínhamos uma missão adicional que era levar esse conteúdo para quem estava fora do festival. Então, muitas conversas naturalmente aconteceriam durante o festival e a gente achou uma oportunidade de alavancar essas conversas, participar dessas conversas, gerando conteúdo ali feito na hora, captado na hora, editado muito rapidamente, para que isso fosse relevante para as pessoas que estavam do lado de fora, tentando viver um pouco daquela experiência. E só nesse primeiro semestre de 2018, vocês já trabalharam com 4 grandes cases, é isso? Isso mesmo. Existe um momento de marca muito importante para a Estácio, que é a divulgação das notas do Enem. Sim. Então, nesse momento, está todo mundo ali querendo saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Quando sai o resultado, o candidato, ele sabe aonde ele pode ir, para onde ele pode, que tipo de pontuação ele tem. Então, esse é um momento onde a marca tem que se posicionar ali de uma maneira muito evidente. A gente adicionou, nesse momento, essa característica de conteúdo, essas histórias que poderiam, essas conversas que estavam acontecendo naquele momento. A gente então montou uma estrutura para captar e para poder publicar e fazer parte dessas conversas nesse momento importante da marca, que era Estácio. E foi ótimo, foi super bacana, a gente teve um resultado muito bom. A partir disso, a gente teve uma outra experiência que era quase como um pocket Rock in Rio, que foi com a Musicalize, que é um parceiro nosso que trabalha com experiências de shows. E a gente fez a cobertura ao vivo do show da Katy Perry em São Paulo, no Allianz Parque. E saindo um pouco da área musical e da área educacional, vocês também fizeram produção de conteúdo para o Feirão da Caixa, né? Ou seja, para quem quer adquirir seu primeiro móvel, também tem direito a ter um conteúdo de qualidade. Isso. A gente foi um pouco, digamos, receoso para essa empreitada, porque a gente não sabia exatamente como a gente ia conseguir capturar aquelas histórias ao longo de 3 dias, eram 3 dias de feirão. E foi maravilhoso, falando para você, porque depois as fichas foram caindo. Né? Na verdade, a gente tem dados de que as 2 grandes emoções de uma pessoa, elas passam, a primeira delas é quando você tem o primeiro filho e a segunda é quando você fecha a sua casa própria. Sim. Então nós estamos falando de uma coisa que a gente andava por aquele feirão, as histórias elas pipocavam, assim, tinha muita gente ali num momento de emoção muito forte. Então foi muito bacana conseguir estar presente, capturando aqueles momentos, aquelas histórias reais que estavam acontecendo ali e processando isso para quem estava do lado de fora, tentando entender como é que aquilo funcionava. Luiz, vamos falar agora um pouco do último evento que vocês acabaram de realizar, que foi no Rock in Rio Lisboa. Como foi a experiência de gerar conteúdo em um outro país? Foi muito interessante. Levamos um time do Brasil para lá, que é o time básico do que trabalha com o Rock in Rio, que fez o festival de 2017. Que já tinha essa expertise. Né? Isso era um total de 11 pessoas que foram do Brasil para Lisboa. Além dessas pessoas, a gente tinha um time do Rock in Rio de Lisboa que eram portugueses, porque a gente tem uma questão de adaptação de língua mesmo. Hoje a gente conseguiu ao longo desse tempo ter uma marca muito proprietária na maneira como a gente se comunica com a nossa audiência de Rock in Rio. Tem um linguajar, tem uma forma de falar com eles que é muito característica nossa. E a gente queria manter isso. Para manter isso, então a gente tinha que ter uma pessoa do lado que fizesse uma conversão, uma tradução para o português de Portugal. Isso foi muito bacana, então era uma interação o tempo todo. Tinham diretores de arte que eram também portugueses, que estavam ajudando a gente na parte de gestão das imagens, etc. e tal. Uma produtora de vídeo portuguesa, com 4 times espalhados ao longo da cidade do rock. E um time de 25 fotógrafos para fazendo todas as imagens fotográficas para a gente. Além disso, a gente tinha no Brasil toda uma equipe de Business Intelligence fazendo análise dos conteúdos em tempo real, gerando relatórios. A gente tem uma coisa que a gente faz que é de hora em hora, a gente gera um relatório que a gente chama de Flash Report, para ir acompanhando os movimentos dessas histórias todas ao longo do caminho, quais são aquelas que se destacaram mais. Isso é distribuído para todo mundo que está trabalhando na operação. Então essa equipe estava aqui no Brasil, junto com a equipe também de conteúdo do Brasil, que alimentava as redes de Rock in Rio Brasil.
Então era uma operação, digamos, Uma operação de triangulada. guerra. Uma operação de guerra. Triangulada com todos esses personagens ali trabalhando de maneira muito, digamos, harmônica, né? O grande desafio dessas operações é manter esse fluxo, essa harmonia, né? Qual é o balanço que você faz dessa cobertura? Afinal de contas, o Rock in Rio não é apenas um evento de música, né? É um evento de experiência. É um balanço muito positivo porque ele, na verdade, coroa uma mudança também do Rock in Rio em Lisboa, né? Houve uma mudança radical da última edição de 2 anos para cá. Então ele de fato incrementou o seu investimento nessa parte de experiência como um todo, diversificou, o palco digital também foi usado em Portugal, outras coisas aconteceram que foram diferentes da edição anterior. Então foi bacana que a gente conseguiu trazer tudo que a gente tinha vivido no Rio, já com esse aprendizado todo, para essa nova realidade de Lisboa. Então, Luiz, o que você enxerga então de tendência para esse segmento? Do ponto de vista de produtor de conteúdo, como agência, né, como agência que quer contar histórias das marcas, a gente está repensando toda a nossa cadeia. Temos que repensar a nossa cadeia. Porque não faz sentido hoje você ter ciclos que sejam muito longos do ponto de vista de história. É lógico que isso não se encaixa para tudo, né? Tem momentos em que você tem que ser zen, vamos chamar assim. Tem momentos que o real time talvez não seja mais adequado. Tem momentos que você tem que respirar. O mundo já é muito rápido por natureza. Então, em alguns momentos a gente tem que conseguir ter uma pausa. Mas não são todos os momentos. Então, eu tenho uma visão hoje que ela vai mexer com essa maneira de se pensar, conceber e produzir conteúdo. Que não vai ser, para todas as situações, o real time, né, o tempo real, que é o now, mas tampouco vai ser a maneira como a gente faz hoje, que tem ciclos, às vezes, muito longos. A gente está buscando um meio do caminho nesse processo para conseguir fazer com que esse conteúdo seja, de fato, relevante. Luiz, até para a gente finalizar, quais são os próximos projetos e desafios da Arte Planal? Tem um diferencial muito grande que a gente traz, que eu acho que é importante de registrar, que quando você faz uma cobertura em tempo real, na verdade você está trabalhando com uma fragmentação de possibilidades narrativas. Então as coisas acontecem em vários lugares ao mesmo tempo. E é difícil você ter uma visibilidade dessas possibilidades narrativas enquanto você está naquele processo. Então quando você dá um passo para trás depois e fecha isso e você olha que naquele momento você faz um recorte de 1 hora, por exemplo, do festival, e você analisa os vídeos que são gerados, as fotos que são feitas, as stories do Instagram, os tweets, tudo isso compõe uma história muito coesa. E isso não é por acaso. Isso é muito pensado, muito planejado. Então essa é a maneira como a gente encara eventos ao vivo e cobertura de conteúdos de eventos ao vivo. Eu sempre vou ter uma história para contar, uma história consistente, que ela vai acontecer de maneira fragmentada. E o meu trabalho é justamente fazer com que isso faça sentido como um todo. Super bacana. Luiz, super obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. A gente vai continuar de olho nas novidades da Arteplan e você continue acompanhando as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Marca. Afinal, aqui a gente tem história.